Nós estamos prosseguindo nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós encerramos na semana anterior, aliás, na semana retrasada, a descrição sobre a cura da mulher com fluxo de sangue e retomamos a narrativa de Mateus, no capítulo 9 do livro dele, sobre a cura da filha de Jairo. O Jairo, que era o chefe da sinagoga, o responsável, o grande líder da comunidade espiritual, ali na região de Cafarnaum, que era a região em que Jesus transitava, por onde ele perambulava junto com os discípulos mais frequentemente. Era a cidade, a cidadezinha, a gente fala cidade generosamente, mas a aldeia do colégio apostólico era Cafarnaum. E o Jairo, ele é um personagem desse contexto, desse panorama social, de convivência, comunitário. E aí nós estamos retomando, depois da descrição sobre a mulher com fluxo de sangue, nós estamos retomando a cura da filha de Jairo. Só que antes de avançar no versículo de hoje, eu queria retomar a semana passada, depois a gente vai ler o versículo direitinho, mas eu queria retomar da semana passada uma coisa importante que Jesus fala para a mulher com fluxo de sangue. E que, por um descuido meu, eu não comentei na semana passada, mas felizmente eu não comentei. Porque esse tópico ele era indispensável para servir de lastro, de alicerce para o estudo que nós vamos fazer hoje. Nós nos concentramos na questão da salvação, do salvar, e eu deixei de lado tem de bom ânimo, ou anima-te, filha. Um negócio importantíssimo, não podia ficar de fora dessa sequência de estudo, mas não tem importância, porque nosso estudo é sequenciado, é sistematizado. Então a gente retoma a partir daí, nós vamos criar uma base legal, um alicerce bacana, com esse anima-te, ou tem de bom ânimo. E em cima desse alicerce, dessa base, a gente vai erguer a discussão do versículo de hoje, tá bom? O que eu quero comentar sobre esse anima-te, sobre esse tem de bom ânimo? O correspondente a uma palavra, uma expressão muito usada na literatura bíblica, que é o alento, é a ânima, do latim. Então, animar-se ou alentar-se, correspondente disso seria alentar-se, é ter alento ou ânimo. O que é isso? Vitalidade. Mas vitalidade, gente, num sentido mais amplo do que simplesmente vigor físico. Tá? É num sentido muito mais amplo do que simplesmente vigor físico. Isso porque existem pessoas que às vezes estão com a saúde comprometida, mas que são de um dinamismo contagiante. O Chico, tadinho, Tadinho, entre aspas, viu, gente? Tadinho de mim, Mas o Chico, ele vivia com problema pulmonar, o Chico já teve tuberculose não sei quantas vezes, angina, a amiga querida angina, que ele chamava minha amiga querida angina, a dona Angina, não desgrudava do Chico de jeito nenhum, problema visual grave que ele tinha. Então, fisicamente, o Chico estava sempre com a saúde comprometida. Mas era de um vigor contagiante, porque era muito dinâmico, um temperamento realizador. Por outro lado, existem pessoas que têm uma saúde vigorosa, saúde física, saúde de ferro, não adoece, mas são pessoas de um desânimo incrível. Profundamente desalentadas. Então, alento, ânimo, aí funcionam como sinônimos. São pessoas que não têm vontade. E aí a gente está usando o termo como Emmanuel, conforme ele utilizou no livro Pensamento e Vida. Quando o nosso querer se casa ou se harmoniza com o querer de Deus. Então são pessoas cuja vontade é débil,
é frágil, né? É quebradiça. Sabe? Então, vivem desalentadas e profundamente desanimadas. Quando nós atravessamos um período de muita provação, distanciados do amor de Deus, a nossa tendência é adquirir um desânimo profundo, um desalento profundo. Quando aquela mulher com fluxo de sangue se aproxima de Jesus, e nisso há a forte representação de um processo de aproximação psíquica em face a Deus, em relação a Deus, ela se anima, ela se alenta. Ela passa a ter fome, apetite em relação à vida. Vontade de viver. Que é a vontade de Deus. Que todos tenhamos vida e vida em abundância, conforme os dizeres do próprio Cristo. Tá certo, gente? Queria só frisar essa questão do ânimo, porque ela vai ser importante demais no estudo de hoje. Mas vai ser de uma importância incrível. Guardem isso, hein? Pessoa, para cumprir o seu dever, para fazer a vontade de Deus, ela deve estar animada, alentada. Certo? Bom, agora nós vamos uma pausa, vamos ler o versículo, vamos começar o estudo de hoje, e na hora oportuna a gente vai recorrer a essa introdução sobre a questão do ânimo, tá? O versículo de hoje, capítulo 9, versículo 23, do Evangelho de Mateus, diz o seguinte: Jesus, depois de ter vindo para a casa do chefe e de ter visto os flautistas e a turba alvoroçada, e aí interrompe a narrativa, né? Tem a sequência, no versículo 24 é a sequência disso. Mas hoje a gente fica por aqui. Jesus, depois de ter vindo para a casa do chefe e de ter visto os flautistas e a turba alvoroçada. Como a vedete, né? A palavra de maior destaque, porque desperta muita curiosidade, é flautista. Eu vou pedir para todo mundo se conter, porque eu sei que todo mundo quer saber que história é essa de flautista num velório. Né? Embora minha mãe tenha uma trilha sonora para o velório dela, toda a música que ela gosta, ela fala assim: eu quero que toque no meu velório. Eu já falei, vai ser um in-concert, o velório dela. Né? E o bacana é que tem um sambão, tem Jovem Guarda, né? MPB, é bem diversificado, viu, gente? Então, embora minha mãe, né, queira toda a execução, né, tem Tim Vanessa também, toda a execução musical no velório dela, normalmente, frequentemente, é algo que a gente estranha, essa questão da ligação da música, né? Apesar de ser uma tradição, viu, gente? Uma tradição, inclusive, europeia. Mas, normalmente, a gente estranha isso, né? A gente associa a música mais a outro contexto, a um contexto mais festivo, coisa e tal. Vamos conter a curiosidade sobre esse aspecto, porque tem uma palavra que vem antes, que nós já estudamos aqui inúmeras vezes, vamos estudar hoje e ainda vamos estudar outras tantas. Ela é uma daquelas palavras estratégicas, daquelas palavras fundamentais que atravessam toda a interpretação bíblica. Eu estou falando de casa. Casa. Tá? É lógico que Jesus, né? É óbvio, tá? Mas aqui nós vamos destacar casa. Por quê? Bom, aí entra um pouco da tradição desse estudo, desse formato de estudo. O senhor Honório Abreu, ele frisava demais a importância, né, simbólica do vocábulo casa dentro da literatura bíblica. E isso tudo em função de um capítulo dos compêndios, né, de todos os volumes que formam a literatura do André Luiz através da psicografia do Chico. Um capítulo em especial. Estou falando do capítulo A Casa Mental no livro No Mundo Maior. Certo? Então, o pessoal que gosta de anotar, o pessoal de casa também, vai lá no livro No Mundo Maior, lê o livro inteiro, né? Lê o livro inteiro.
Mas esse capítulo, Casa Mental, é um capítulo que merece uma atenção incrível. Uma grande atenção. Frisa alguns trechos, eu vou trabalhar com um trecho especificamente aqui. E medita, viu, gente? Reflete sobre isso. Por quê? Vamos ver o contexto, né, Tonzinho? Né? Vamos ver o contexto de onde que nós vamos encaixar isso aí. Calderaro é um grande instrutor do nosso lar, um dos vários professores que o André Luiz teve na vida espiritual. E numa dada ocasião, descrita pelo contexto do livro, o André Luiz vai acompanhar o Calderaro no socorro a um caso de obsessão recíproca, né? Obsessão mútua, que a gente sempre imagina o processo obsessivo unilateral, né? O desencarnado com vínculos, né, infelizes, hostis em relação ao encarnado. Mas a recíproca é verdadeira, viu, gente? Então, André Luiz acompanhando o instrutor Calderaro num processo de socorro espiritual, encontra um senhor enfermo, adoentado, vivendo uma dinâmica de imantação com um outro desencarnado adversário dele. Né? O livro descreve o porquê que os dois tinham esse vínculo enfermiço, não vem aqui ao caso, mas basicamente os dois estavam imantados, ligados, conectados vibratoriamente um ao outro, e um adoecendo o outro. Um adoecendo o outro. Então, as feições de desânimo, desalento, debilidade do desencarnado, o André Luiz encontrou no encarnado. Lógico, a tendência do André Luiz foi se fixar nos pontos em que o organismo físico do encarnado apresentava a úlcera, a enfermidade propriamente dita. Usando, né, a visão espiritual apurada que ele já tinha desenvolvido, ele tendeu a se fixar nesses pontos enfermiços, chagados, ulcerados. Só que o Calderaro dá um conselho para ele. Olha, fixa a sua visão espiritual no cérebro dele. Aliás, ele sugere que André Luiz fixe a visão espiritual no cérebro dos dois, no cérebro de ambos. E aí o André Luiz começa a fazer esse estudo detalhado da estrutura psíquica, ou melhor, da estrutura perispiritual desse cérebro do encarnado e o cérebro do desencarnado, e começa a perceber a luminosidade de cada região da estrutura cerebral. Os dois estabelecem uma conversa extremamente técnica. Eu sou professor de história, então não vou nem me aventurar, né, a descrever os detalhes, mas alguém da área vai ler com mais fluência essa parte. Porém, tem um trecho do esclarecimento do Calderaro que é acessível, e justamente esse trecho que é acessível é o mais relevante. Característica dos instrutores da vida espiritual. Né? A parte mais importante, eles não ocultam num véu técnico. Eles deixam explícito. Eles se esforçam por deixar explicitado aquela parte que é a pontual, que é a central. E eu vou ler esse trechinho agora para a gente. Tá? Bom, palavras então do Calderaro. Não podemos dizer que possuímos 3 cérebros simultaneamente. Temos apenas um, que, porém, se divide em 3 regiões distintas. Então, André Luiz, observando a estrutura cerebral de encarnado e desencarnado, percebeu que haviam 3 regiões, uma mais próxima da coluna cervical, uma mais central e uma mais frontal. Ambas apresentando uma luminosidade distinta, inclusive com coloração distinta. E aí continua o Calderaro. Tomemo-lo, o cérebro, como se fora um castelo de 3 andares. Pausa aqui.
Algumas semanas atrás, não lembro mais se foram 3 ou 4 semanas atrás, eu trouxe para vocês um trechinho do livro Castelo Interior ou As Moradas da Teresa de Ávila. Estão lembrados? Em que ela analisa o mundo íntimo da criatura como se fosse um castelo. Depois, 2 ou 3 semanas depois, eu trouxe um poema da Alta de Souza, que o Haroldo adora, declamei o poema aqui, em que ela compara a estrutura do mundo íntimo a um templo. Então, primeiro um castelo, depois um templo. E em ambos os exemplos dados, a visão é a de uma edificação. Onde você tem base, você tem alicerce, você tem piso, você tem depois andares superiores, você tem paredes e tem o andar superior máximo, né? Ou um sótão, ou o último andar, ou o próprio telhado. Aí vai depender da construção. Então, a gente já viu que a mente, assim como o cérebro tem 3 regiões de luminosidade diferentes, a mente tem 3 patamares. 3 andares. Vou usar a palavra andar que é mais familiar. Tem 3 andares, tá bom? No primeiro, então o piso, hein? No primeiro, situamos a residência de nossos impulsos automáticos. Então, no piso, no primeiro andar, a residência de nossos impulsos automáticos. O que são os impulsos automáticos? O que vem a ser o automatismo? É o hábito construído e recapitulado. Então, aquilo que nós fazemos, realizamos há séculos, mais que isso, há milênios, porque já realizamos há milênios, a gente faz sem perceber. Entendeu? Flui. A gente faz quase que automaticamente, ou alguns desses atos automaticamente. Porque se cristalizou. Aí ele explica melhor. Simbolizando o sumário, pensa no sumário do livro, né? A lista. O sumário vivo dos serviços realizados. Tudo que a gente já fez está armazenado. E se expressa em forma de hábito. Certo? Essa região da mente, primeiro patamar, primeiro andar, o piso, é onde se localiza os nossos hábitos construídos, cristalizados. Notem bem, estou falando hábitos sem qualificá-los. Porque existem bons hábitos, existem maus hábitos. Tá bom? Nós não vamos nem qualificar aqui. São hábitos. São atos, pensamentos, emoções, que porque já sentimos, pensamos e fizemos muitas vezes no curso de séculos, eles afloram no nosso comportamento de forma muito espontânea, muito natural. Tá claro isso? Podemos avançar? Bom. No segundo piso, segundo patamar, localizamos o domicílio das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. É o hoje. Todo o nosso envolvimento, toda a nossa interação com assuntos concretos, práticos, das nossas experiências atuais, presentes, ficam armazenadas nesse segundo piso, nesse segundo patamar da mente. E olha, gente, nós estamos dando exemplo do castelo. Nós não, né? O Calderaro está dando exemplo do castelo,
né? A Teresa Dávila deu exemplo do castelo também. O Calderaro está associando isso a uma estrutura de casa, de sobrado. Mas não vamos, né, ter uma visão muito literal disso não, viu? São regiões da psique. Não é uma gavetinha, primeira gavetinha, segunda gavetinha. Não é isso não. As coisas se misturam. Elas interagem umas com as outras. Mas só para a gente saber que existem pensamentos que se situam no presente. Como existem pensamentos, emoções que estão ligadas a experiências do passado. Tá? Ele continua falando sobre o segundo piso. Onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que estamos edificando. Presente, hoje. No terceiro, então agora o piso mais elevado. O andar superior por excelência. No terceiro, temos a casa das noções superiores. Casa das noções superiores. Indicando as eminências que nos cumpre atingir. Indicando as eminências que nos cumpre atingir. Então é aquilo que eu ainda não sou, mas quero e preciso ser. Quero e preciso ser. Mas mesmo a pessoa ruim, ela tem anseios superiores? Sim. Sim. Em conflito, mais ou menos severo, com as tendências, os hábitos infelizes, desagradáveis do passado e as ocorrências e interações infelizes e desagradáveis do hoje. Mas, gente, se não tivesse o terceiro andar, se não tivesse essas noções superiores em todos os homens, em todas as criaturas, ninguém evoluiria. Tem um cavalinho, tem a carroça e tem que ter uma cenourinha na frente dele. Porque senão, né? Ele não vai. São noções superiores e necessárias. Quando esse cavalinho fica cego para a cenourinha, fica cego para essas noções superiores, e ele tem que avançar mesmo assim, aí as consequências desagradáveis e infelizes de hábitos e ações infelizes do presente ou que afloram do passado, criam lá o aguilhão, né? O chicotezinho que vai dar um outro motivo para ele para avançar. Que aí é a dor. Tá claro isso? Vamos ler só o trechinho então do comentário do Calderaro. Num deles moram os hábitos e o automatismo. É o primeiro piso. No outro residem o esforço e a vontade. É o segundo piso, é o hoje. A vontade, que é o querer de Deus, e o esforço. É a nossa tentativa de realizar. Às vezes não realizando. Às vezes o esforço não é suficiente. E no último demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. No último. É aquilo que há de melhor nos nossos ideais, nos nossos sonhos, nos nossos planos de evolução espiritual. Essa é a casa mental. Isso ajuda a gente a entender por que Jesus inicia o Pai Nosso situando Deus espacialmente. É um negócio maluco, né? Porque Deus situado num lugar, num espaço, mas ele faz isso no Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. E o Gilberto Gil fez uma música para o Chico Xavier, pouco conhecida, que chamava No Céu da Vibração, que é a resposta interpretativa para essa situação, né, que Jesus gera na prece Pai Nosso. É o céu da vibração, é o céu da casa mental, é o último piso. É ali que está Deus, é ali que a gente se encontra com Deus. Então nós vamos transitar nos 3 andares da casa, porque ninguém anula o seu passado. Ninguém pode se furtar o presente.
e ninguém foge dos chamados da vida superior, que é o futuro. O calderário termina assim: como vemos, possuímos em nós mesmos o passado, o presente e o futuro. Como é que funciona? A gente vai ter que se locomover, se deslocar no primeiro piso, no segundo piso, porém, a sede, o controle, a gestão de toda a casa deve estar sediada no terceiro piso. Quando o controle da casa está sediado, alojado no terceiro piso, nós sempre recorremos, no primeiro piso, aos hábitos que sejam felizes. Que sejam felizes, que sejam bons. E no presente, reagimos de forma feliz e agradável. Agora, quando a gente não situa o controle da casa no terceiro piso, sabe o que acontece? A gente fica se movimentando no segundo piso e no primeiro piso de forma infeliz. É mais ou menos do jeito que a gente tem vivido. Tanta coisa boa para a gente recorrer nas nossas experiências do passado, mas a gente só recorre às ruins. Tanta possibilidade presente, atual, de agir bem, mas a gente escolhe agir mal. Por quê? Porque o nosso terceiro andar está sem poder de mando. Ele está sem controle sobre o resto da casa. Ele está isolado. Entenderam? Até aí tá tranquilo, gente? A casa mental. Então, em função desse esclarecimento do calderário, e em função do esclarecimento da Teresa de Ávila, nós vamos assumir um compromisso didático. Compromisso didático. Sempre que surgir o vocábulo casa nos estudos bíblicos, nós vamos tentar associar o contexto literário a essa simbologia poderosa da casa como representante da mente. Casa é mente. A casa de Jairo era o mundo mental de Jairo. O mundo mental de Jairo. Tranquilo isso ou não? Se ficou confuso, eu explico de novo. Na parte do paralítico, que ele fala do paralítico para a casa dele também. Olha só que interessante. Paulo, a beleza do texto literário bíblico é que ele é multifacetado. Quando nós estudamos a passagem do paralítico de Cafarnaum, nós analisamos o seguinte: quando Jesus manda ele ir para a casa dele, aí nós pensamos e situamos ele na casa enquanto convivência familiar. Onde estão todos os seus compromissos kármicos. É Jesus dizendo, vai e abraça seus compromissos kármicos. Mas, se você pega casa e pensa em intimidade ou mundo mental, onde Jesus diz, vai para a tua casa, é introspecção. Volte-se para o mundo interior. Entendeu? Então é multifacetado. E, de fato, uma coisa não exclui a outra. Porque para você abraçar os compromissos kármicos no ambiente de convivência familiar, se você não faz um serviço de interiorização, ou seja, de voltar-se para a sua casa mental, você não arruma ela, você não põe ordem nela. Né? Então, exatamente. Casa é mundo mental. Porque a gente pode estar aqui, nesse prédio, a gente pode estar lá na Alemanha, a gente pode estar no Rio de Janeiro, a gente pode estar num edifício, como pode estar numa barraca de camping. Mas a gente vai estar sempre residindo em nós mesmos. Nós estaremos sempre residindo em nós mesmos. A nossa casa de verdade é o nosso mundo mental. Você mora nele. Você mora nele. Ele é a sua casa. Vamos voltar no versículo, então? Para a gente já poder avançar? Olha só.
Jesus, depois de ter vindo para a casa do chefe, a casa de Jairo. Então há um movimento do Cristo, e isso é muito bonito, de aproximação do mundo mental de quem passava dificuldade, tão intenso, que é como se o Cristo, é o que acontece de fato, mergulhasse ou penetrasse, ou adentrasse o mundo mental do Jairo. Entrar na casa dele, que tem esse detalhe curioso. Às vezes, não é regra, mas às vezes, a nossa casa física, ou nosso quarto, acaba se tornando meio que uma expressão ou um correspondente físico da nossa casa mental. Quando a gente não está muito bem, né? Quando a gente não está muito bem, reparem só, a nossa casa fica meio que uma desordem danada, né? Às vezes, ou pelo menos o quarto, né? Ou pelo menos a mesa onde trabalha. Não é regra. Mas quando a gente não está bem, isso se reflete na nossa gaveta, isso se reflete, né? Se o senhor ia falar alguma coisa, Daniel? Isso. Olha só, a gente quer às vezes ajudar alguém, a gente se arvora a ajudar as pessoas, mas sem se comprometer muito. Você não quer muito entrar no mundo mental do outro, né? Que é diferente de se sintonizar com o outro. É diferente. Sentir a dor do outro não necessariamente é sintonizar-se no desespero do outro. Então, quando você olha no fundo do olho de alguém, nós comentamos isso semana passada, alguém te procura, está angustiado, e você conversa com a pessoa olhando no olho, você está penetrando no mundo mental dele. Porque o Chico, por exemplo, conversava com aquelas mães enfermas, procurando carta espiritual, olhando no olho, e se envolvia com aquele ambiente mental profundamente angustiado, ele chorava com elas. Mas isso não significa que ele estava se desesperando com elas. Penetrar o mundo mental de alguém, e isso não é fácil, isso é coisa para espírito nobre. Sem se sintonizar com o desequilíbrio, é como você entrar com uma túnica branca num chiqueiro, às vezes, que às vezes o mundo mental do outro é um chiqueiro, e sair com a túnica branca. Isso não é brincadeira, hein? Espíritos nobres, sabe? Já atingiram a excelência da sanidade psíquica, eles conseguem a proeza de penetrar o mundo mental do outro, sofrer com o outro, compreender o outro, entender as razões do outro, mas sem se desorientar, permanecendo no eixo de equilíbrio. E o que Jesus faz com o Jairo naquele momento é isso. Jesus se envolve com a história. Ele acompanha o Jairo. Quando a gente não faz esse envolvimento, que são os dois extremos, ou a gente se envolve, se sintoniza de forma desorientada e desequilibra junto, ou a gente, para não se desequilibrar, o que a gente opta por fazer? Não se envolver. Aí a frieza. O fulano não está muito bem, vou manter distância dele. A gente chega num ambiente de trabalho, percebe que o outro não está muito bem, a gente não quero me envolver, porque senão ele vai me puxar para o buraco. Não é isso que a gente fala? Aí é fácil ser equilibradinho, né, gente? Aí é fácil ser espírito de luz, né? Jesus não. Ele acompanha Jairo até a sua casa, ou seja, ele se envolve com os tormentos, as aflições, as angústias de ordem mental pelas quais atravessava ou passava um pai que estava com a filha moribunda ou morta. Como é que você passa por um processo de perda, sabe? Sem a mente chacoalhar? No nosso estágio evolutivo, não tem como. Então, gente, o Jairo, ele estava passando por um período de turbulência. Sabe, o avião estava chacoalhando bastante. Um período de grande turbulência. Onde é que isso está sendo descrito
dentro do versículo. Como é que o versículo nos conta que a casa mental do Jairo passava por um processo de perturbação, né? De tumulto, de agitação? Olha como é que prossegue o versículo. Ter vindo para a casa do chefe e de ter visto os flautistas e a turba alvoroçada. Então, como é que a gente sabe que havia esse processo de perturbação? Nós temos que mergulhar um pouco na história, na cultura do lugar, no ambiente do lugar, para entender o que significa esse flautista, o que significa esse tumulto. A morte, para a cultura onde Jesus encarnou, onde ele vivia, com as pessoas com quem ele convivia, era um evento de profunda comoção, com um detalhe de costume. Se num rito funerário, ou se num ambiente funerário, as pessoas não se comoviam ao extremo, mas ao extremo, isso era deselegante. Isso era deselegante. Se num velório as pessoas não estavam extremamente comovidas, extremamente emocionadas, isso soava como um certo desrespeito em relação ao ente que havia acabado de desencarnar ou falecer. Então, um lugar extremamente quente, né? Depois da morte consumada e o sepultamento não passava de 8 horas, era um período de 8 horas, um lugar quente, o corpo, né? Começava a exalar um cheiro ruim, coisa e tal. E as pessoas precisavam, nesse período de 8 horas, se comover ao extremo. Rasgavam a roupa do corpo. Rasgavam no próprio corpo a roupa. Às vezes jogava terra, cinza dos fogões, né, das fogueiras, jogava na própria cabeça. E pranteavam exaustivamente. Urravam, bradavam o evento da morte. Com mais um detalhe curioso. Às vezes, você ia participar desse rito funerário e você não tinha uma ligação tão forte, como acontece com a gente. Às vezes você é convidado para ir num velório e você não tem uma vinculação, um vínculo tão poderoso. Então você chega, né, dá as condolências, meus pesos, faz uma oração, mas não chega a prantear, se comover. Na tradição cultural judaica, isso é um sinal de desrespeito. Você ir num velório e não prantear, não chorar, era um sinal de desrespeito e deselegância. Como é que você faz, então, para chorar e prantear exageradamente num contexto que não te convida a isso? Se você não tem um vínculo tão poderoso. Existe um artifício na tradição cultural do judaísmo do século I. Que artifício que era esse? Vocês já ouviram falar, aqui em Minas isso é muito comum, das mulheres carpideiras? Pessoal mais novo, né? A Janaína não vai saber o que é isso. Nunca ouviu falar, Janaína? Né? Tem gente que chora fácil, né? Chora com susto. Então tinha umas senhoras aqui no interior de Minas Gerais, que eram tadinhas, ganhavam uns troquinhos, ganhavam um dinheirinho, para ir no velório com o único e exclusivo compromisso profissional de chorar. Né? Levava o véu, ficava em volta do caixão e chorava. Chorava. E na época existia a figura da carpideira. Então, você contratava alguém para chorar no velório. Por quê? Gente, às vezes você não está com vontade de chorar. Mas tem gente que chora tão triste que de ver o outro chorar, você começa a chorar junto. Não é assim? Não é isso? Você começa a chorar junto. E tinha as profissionais, né? Tinha umas senhoras lá que eram craques nisso. Então elas eram contratadas para ir no velório chorar. E choravam tão bem que você chegava, você não tinha como chorar, você chorava junto. Ganhavam um troquinho para isso. Para por aí? Não.
Vocês já tiveram a experiência de assistir uma cena de filme sem a trilha sonora? Uma vez eu vi isso na televisão. Um programa de televisão mostrando como é que se faz a trilha sonora do cinema. Mostrava a cena, mais ou menos comovente, mas quando inseria a trilha sonora, o violino, aí a cena ficava comovente. Ficava, né? Emocionante. Então imaginem a cena do velório. Alguém chorando caprichado, chorando de acordo, na beira do cadáver. E ainda havia uma flauta tocando uma melodia triste e doída. Aí chora. Aí todo mundo chora. E como o temperamento do judeu é um temperamento apaixonado, né? O judeu, ele tem, o árabe, o judeu, o semita em geral, ele tem essa verve, né? Tem esse impulso emotivo, né? Minha família é libanesa, então é uma família de pessoas extremamente emotivas, que choram fácil. Então pronto, vocês imaginam que era a cena do velório da filha de Jairo. Quando Jesus chega na casa de Jairo, o ambiente era esse. Mulheres sobretudo, chorando, homens rasgando a roupa no corpo, jogando cinza na cabeça, e os flautistas tocando aquelas melodias mais tristes, mais choradas, mais fúnebres. Era o clima. Tá claro? Agora nós podemos avançar? Bom. Tem um capítulo do livro Pensamento e Vida, é o capítulo 24 do livro Pensamento e Vida, que se chama Sugestão. E lá nesse capítulo, o Emmanuel afirma o seguinte, descrevendo a sugestão. Força mental pura e simples, carreando a ideia por imagem viva. Sugestão é uma força mental que tem o poder, a força, de plantar, de semear, de introduzir na tela mental dos outros uma imagem. Imagem patrocina, favorece a construção de uma ideia. Então existe uma ideia primitiva, uma ideia primeira. Essa ideia, ela se transforma em força mental, em expressão. Essa expressão constrói no psiquismo do outro uma imagem e essa imagem desencadeia a mesma ideia. É um processo de condução. Vamos dar um exemplo melhor? Então, me ocorre uma ideia. Tristeza. Tristeza. É a ideia que me ocorreu. Eu quero transmitir essa ideia. Aí eu pego meu violão e transmito essa tristeza, essa ideia, para o violão. E executo uma melodia triste. Essa melodia triste, né? Uma melodia bem sentimental, a Sonata ao Luar, de Beethoven, né? Constrói no psiquismo das pessoas imagens tristes. Imagens tristes. Aí vai lembrar de um familiar que perdeu, vai lembrar do casamento da filha, né? Vai lembrar de uma cena de novela, e essas imagens vão desencadear na pessoa que construiu a imagem, a forma mental, uma outra ideia. Compatível com aquela primitiva, com aquela primeira ideia. Então a minha tristeza, ela se transmite para o outro. Isso é sugestão. A gente sugestiona no outro a emoção que a gente quer. Continuando, Emmanuel. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Nossas emoções, pensamentos e atos são elementos dinâmicos de indução. Tudo que a gente faz, fala ou
esparge no ambiente em forma de vibração, porque sentiu, chega no outro e sugestiona no outro a mesma emoção, o mesmo pensamento, a mesma ação. Se o outro entrar na minha sintonia, inevitavelmente ele vai sentir o que eu estou sentindo. Isso é sugestão. Todos, sem exceção, exteriorizamos a energia mental, configurando as formas sutis com que influenciamos o próximo. Formas sutis. Então, é um processo muito sutil. Se a explicação teórica de Emmanuel não está sendo muito clara, gente, eu vou criar uma situação aqui. Cuidado com o que você vai dizer ou responder quando alguém perguntar como é que você está. Cuidado. Porque às vezes a pessoa não está bem, ela te encontra e fala assim, e aí, tudo bem, fulano? Como é que você está? Ai, tô péssimo. Se o outro já estava segurando para não chorar, ele começa ali, ele desaba. E aí é importante o processo, porque vira um duelo de sugestões, né? Um quer deixar o outro mais triste. E fica um competindo com o outro, quem está mais triste. Ah, não, mas triste estou eu. Você não sabe o que está acontecendo comigo. E o outro, mas isso está acontecendo com você, mas você não sabe o que aconteceu comigo ontem. Ah, mas não, se você aconteceu ontem, essa tem sido a minha vida todos os dias. E por aí vai, não é, Renato? Pois é por aí, né? É por aí. Então, cuidado, porque sabe aquela história das palavras têm poder? É um dos tópicos centrais da literatura do André Luiz. Quando você pega o livro Sinal Verde, André Luiz bate nessa tecla o tempo inteiro. Porque a gente sugestiona emoções nos outros. Aí alguém vai dizer assim, mas então, se um dia que você não está bem, é melhor você nem abrir a boca. Também cuidado. Cuidado. Porque a gente se comunica de outras formas, além da palavra falada. Eu lembro uma época que eu estava muito azedo. Mas eu estava intragável, mais que o normal. E um dia eu cheguei numa tarefa espírita, sem dar uma palavra. Não falei nem boa noite. E aí um amigo meu chegou para mim e já chegou aconselhando, né? Olha, não fica assim. Eu virei para ele, muito severo, e disse, não vem me ajudar não, a dor é minha. Ele virou para mim e falou assim, mas o semblante é dos outros. Esse ele adora essa frase, né? Então, o semblante é dos outros. Então, a minha cara estava condenando o meu estado de espírito. Às vezes, o nosso silêncio fala do nosso estado de espírito. E sugestiona no outro emoção negativa. O Emmanuel continua dizendo, cada atitude de nossa existência polariza forças naqueles que se nos afinam com o modo de ser, impelindo-os a, olha só, imitação consciente ou inconsciente. É que o princípio de repercussão nos comanda a atividade em todos os passos da vida. Se você dá a sorte de encontrar com Chico Xavier e você está mal-humorado, não vai fazer a menor diferença, porque ele vai continuar bem-humorado, apesar de você. Agora, se você encontrar alguém que já está, sabe, inclinado ao mau humor, ele vai passar a te imitar. Oi, dona Tatiana. Assim, a gente tem que também ponderar isso um pouco. É isso mesmo, a gente tem que ponderar. Pelo seguinte, a gente consegue
disfarçar semblante. A gente consegue maquiar verbo, mas a gente não consegue falsear a vibração. E a gente se comunica por meio vibratório também. A gente também se comunica através de fluido. Então, às vezes a gente vai falar assim, não, mas eu tenho que fazer uma carinha boa, chegar na tarefa, ou chegar na minha casa, ou chegar no meu emprego com a carinha boa, falando, bom dia! Né? E banca o bobo, porque aí daí um pouco uma pessoa mais sensível chega pertinho de você e fala assim, o que você tem? Para com esse teatro. E você diz, na hora que ela falar isso, sabe, alfinete no balão, você desmancha e, é verdade, eu não estou bem. Então o nosso esforço, ele não tem que ser de uma coisa de fora para dentro. Tem que fazer esse esforço que a senhora falou mesmo, não pode entregar os pontos não. Mas tem que ser uma coisa de dentro para fora. Porque aí a gente vai exteriorizar coisa boa. Então se eu acordei mal, ninguém é obrigado a acordar bem. Se eu acordei mal, eu tenho que usar aquele dia, o tempo que eu vou dispor, aquelas 24 horas, ou aquelas 12 horas, para mudar o clima. Eu vou ter um prazo aí, sabe? Melhorando o tempo inteiro. Um pouquinho a cada minuto, a cada hora. Né? Melhor na tarde do que estava de manhã. Para ver se à noite, quem encontrar comigo à noite, já encontra outra pessoa. Ou se encontrou comigo de manhã, vai falar assim, nossa, você está outro. O que aconteceu? Você está bem diferente, está melhor? Não, me esforcei. Por que nós lemos sobre sugestão? Porque a função do flautista e da carpideira naquele ambiente era o da sugestão. Era o de sugestionar. O quê? Tristeza. Sugestionar. A gente sugestiona através da música, a gente sugestiona através da vibração, a gente sugestiona através de um olhar, através do silêncio, através da ausência, a gente sugestiona coisas. Então, o tempo inteiro a gente vai estar sugestionando coisas, emoções nos outros. E nós somos responsáveis por isso. A emoção que eu despertar no outro, eu sou responsável por ela. E se essa emoção que eu despertar no outro for danosa, for nociva, for perniciosa, o mal que eu causar no outro, com aquilo que eu sugestionei, eu vou responder por isso. Consciencialmente. A gente não pode isso. Tem gente que faz isso quase que por ofício. Ganha alguma coisa fazendo isso. Se não for dinheiro, é alguma outra coisa. Ou fama, não sei. Mas tem gente que ganha fazendo isso. Assim como o flautista ganhava no velório, né, da antiguidade, assim como a carpideira ganhava no velório da antiguidade, aqui no interior de Minas. Ganha alguma coisa fazendo isso. Tem gente que é profissional, sabe? É craque em despertar emoções coletivas com aquilo que sugestiona. Espíritos desencarnados e encarnados. E às vezes a dobradinha. Às vezes o desencarnado sopra no ouvido do talentoso encarnado o que ele deve espalhar. Nos nossos dias, hoje, existe um fenômeno que está acontecendo, que é o que eu queria destacar aqui. E que eu atentei para ele depois que eu li um prefácio do Emmanuel. Um livro que nem é conhecido, viu, gente? Não é um livro muito conhecido, não. É aqueles livrinhos assim que quem tem, guarda porque é preciosidade. Tinha um rapaz, ele era filho do Oswaldo Lacerda, que médico lá do Rio de Janeiro, que desencarnou, na década de 50, ele desencarnou naquele cine que desabou lá em Campinas. E depois que ele desencarnou, ele passou a ditar mensagens pelo Chico. E tem um trabalhozinho que reuniram os pensamentos, as mensagens dele, e o Emmanuel prefaciou. Fez o prefácio, como sempre ele fazia. E nesse prefácio do Emmanuel, lendo esse prefácio, eu atentei para um processo que vai permitir a gente fazer essa conexão entre os flautistas contemporâneos e os flautistas do versículo que nós estamos estudando. Olha o que o Emmanuel diz. Uma mensagem, um prefácio que foi escrito aqui em Uberaba em 1993, 15 de abril de 1993.
e que o Emmanuel intitulou As Palavras Cantam. O alfabeto assemelha-se à escala musical. Com as notas são compostas múltiplas e belas melodias. Com as notas são compostas múltiplas e belas melodias. Assim também, as palavras escritas criam romances, comunicados, poemas, versos e páginas imperecíveis que os próprios séculos não conseguem destruir. Então, a primeira coisa a se destacar. O artista, o artesão da música, ele pega notas musicais e as combina, as arranja, de maneira que essa melodia, essa linha melódica, criada com um conjunto de notas, sugestione algo. Ele pode fazer uma melodia que sugestiona tristeza, ou ele pode fazer uma melodia que sugestiona alegria. Pode elaborar uma melodia que sugestiona paz, serenidade, como também pode fazer uma melodia que sugestiona desorientação, desequilíbrio, perturbação. O Emmanuel está afirmando que o artesão da escrita, ele também compõe linhas no papel que vão sugestionar tristeza ou alegria, equilíbrio, serenidade ou desequilíbrio e perturbação. Isso, no século XIX, isso que o Emmanuel está dizendo, no século XIX, né, senhor Daniel? Caberia para uma meia dúzia. Pouquíssimas pessoas sabiam escrever. Pouquíssimas pessoas sabiam escrever no século XIX. Na primeira metade, não diria mais, nas primeiras 70 décadas do século XX, quase todo mundo do Brasil já vai estar sabendo escrever, porque aí, né, com Mobral, né, todo mundo vai estar escrevendo, só que poucos vão escrever com grande acesso a público. Então, dava para contar nos dedos quantas pessoas escreviam para muitas pessoas. Você escrevia uma carta. Quem ia ler a carta? Né? O destinatário, só. Você escrevia um bilhete em casa. O filho ia ler. Agora, alguns escreviam para jornal. E quem escrevia para jornal aí conseguia atingir muitos. Mas era uma minoria. Por que eu estou afirmando que esse contexto muda no final do século XX, mas sobretudo nos nossos dias, no início do século XXI? Porque hoje todo mundo escreve para todo mundo. Todo mundo passou a ter nas mãos o poder que Humberto Campos teve lá na década de 20. De aquilo que escreve ser lido por muita gente. Né? Eu acrescentaria mais um componente aí que influenciaria, além só da escrita e da fala, da música e tal. O visual. Eu acho que a televisão, ela é um veículo que faz a mesma coisa. Eu, pelo menos, me recuso a assistir alguma coisa. Vamos atenuar um pouco a culpa da televisão. Hoje em dia, não sei qual que é a realidade, por exemplo, na casa da senhora. Mas, como eu sou professor universitário e eu vejo os meus alunos todo dia, eu diria uma coisa para a senhora. As pessoas estão passando pouquíssimo tempo diante da televisão. O marketing, né? Oi? A tela é outra. O marketing já sacou isso. O marketing já, né, as pessoas no marketing já perceberam isso. As pessoas estão passando muito mais tempo no WhatsApp. Vou citar dois. WhatsApp e no Facebook do que na televisão. Até porque na televisão depende um pouco de você chegar em casa depois do serviço, ligar, se tiver animado, ligar a televisão. Agora, o WhatsApp e o Facebook é o dia todo no celular.
O dia inteiro, olha só, isso que nós estamos falando aqui, que o Emmanuel está falando, o dia inteiro você passa escrevendo. Escrevendo. E tem ainda o lance do desabafo, porque todo mundo virou cronista também. Quando você está profundamente contrariado, chateado com alguma coisa, na política, da novela, sabe, no mundo dos esportes, você escreve uma postagem grande que, por incrível que pareça, como as pessoas estão dedicando muito tempo para a internet, se você entrega o Paulo Estevam, a pessoa fala, nossa, mas é grande demais. Mas não tem a preguiça de ler uma postagem grande. Escreve. Escreve. Mas absolutamente alheias ao que aquilo vai sugestionar. São flautistas. São flautistas. Choram pelo Facebook, como as carpideiras. E executam suas melodias literárias, suas postagens literárias, como os flautistas. A pergunta que se deve fazer é: o que eu estou sugestionando nas pessoas que vão ler o que eu escrevo? O quê? Isso é muito sério. Às vezes um e-mail de 3 linhas pode acabar com o dia de uma pessoa. Olha, o que eu vou falar para vocês, gente? Um emoticon no WhatsApp, sabe, com a boquinha para baixo, ou com uma lagrimazinha, pode destruir as esperanças de um outro. Não estou exagerando. Não estou exagerando. Já aconteceu de eu estar dando aula, escutar o apitozinho do WhatsApp, e eu insisto com meus alunos que eu não quero que mexa com o celular durante minha aula. Mas, né? A gente também fala para ninguém colar na prova, mas tradição, né? E aí, de repente, o apito do WhatsApp toca. Aconteceu. A menina olha para o celular, licença, professor, e sai em prantos. Não sei o que ela tinha aprontado também, o namorado tinha simplesmente mandado assim, precisamos conversar. E um emoticon com a carinha brava. Porque depois ela voltou, professor, desculpa, e chorava, e as amigas vieram no final da aula, consolá-la, tal. Mas menina, ele falou que só quer conversar com você. Não, professor, aqui o emoticon, ele tá bravo. Pronto. Às vezes vai chegar lá numa besteira, mas acabou com a aula da menina. Acabou com a aula dela. Ela estava concentrada ali até. Só para a gente começar a refletir isso, porque o Emmanuel ele vai falar umas coisas meio tensas aqui, ó. Em função do trabalho realizado pelas carpideiras e o trabalho de sugestão realizado pelos flautistas, qual que é a palavra que nós vamos encontrar no Evangelho descrevendo a casa de Jairo? Horroroso. Balbúrdia. Desequilíbrio. Desorientação. Isso é o que a gente pode estabelecer, é o clima que a gente pode estabelecer na casa mental de alguém. Quando a gente é invigilante com aquilo que vai falar, com aquilo que a gente vai escrever. É o que pode acontecer. Aí o Emmanuel vai dar alguns toques. Lá no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 164, tem olha o título da lição. Não perturbeis. É uma ordem. Não perturbeis. E o versículo, Mateus, capítulo 19, versículo 6. Olha o versículo que ele vai comentar. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Normalmente, a gente lê esse versículo associado a qual assunto? Casamento, não é? O que Deus ajuntou, que não separe o homem. O Emmanuel começa a dizer assim. O Emmanuel, ele, em termos de interpretação bíblica, ele é o sujeito que dá pinote, sabe? O 360. Ele pega o olhar viciado numa interpretação
e conduz o olhar da gente. Olha para lá. Olha as possibilidades de interpretação do versículo. Olha só, gente. A palavra divina não se refere apenas aos casos do coração. Não separeis o que Deus ajuntou, corresponde também ao não perturbeis o que Deus harmonizou. Olha só, não perturbeis o que Deus harmonizou. Tem mais coisa que ele disse, eu vou ler, mas antes eu vou dar um exemplo. Vocês já viram, tinha uns brinquedos assim antigamente, que era tipo um Lego, mas não era de encaixar. Eram uns tijolinhos de madeira. Bloquinhos de madeira, né? Eu tinha aquilo lá. Aí eu tinha uma irmã, e minha irmã era terrível. Tem minha irmã, né? Era terrível, não tem, vou ter sempre. E era terrível, né? Então eu tinha um bloquinho de madeira que eu começava a fazer meu castelinho. Gente, quando eu estava para colocar o último, ela passava da sala para a cozinha. Mamãe! Mas não tinha uma vez que ela não chutava ou pisava perto e derrubava. E desmoronava. Então, às vezes, a espiritualidade benfeitora vai passar um dia inteiro, às vezes um mês inteiro, às vezes um ano inteiro, às vezes décadas, compondo um quadro de otimismo e esperança em alguém. Bloco por bloco. Uma sugestão negativa nossa vai colocar tudo embaixo. A gente vai separar o que Deus tinha juntado. O Emmanuel continua. O Pai criou seres e reuniu-os. Criou igualmente situações e coisas, ajustando-as para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas, prepare-se para a recomposição. Seria o equivalente dizer para minha irmã, você espalhou, agora você vai ter que ajuntar. Com lágrima. Quem lesa o Pai, algema o próprio eu aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, olha, gente, Caminho, Verdade e Vida, isso aqui foi ditado em 1957. 1957. Atualidade terrestre. Nós estamos já no ano 2016. Quem lesa o Pai algema o próprio eu, os resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando grilhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de milhões em serviço reparador. Depois de haverem separado o que Deus ajuntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Agora, notem bem. Um autor, por exemplo, uma vez eu vi o César Carneiro, meu professor querido, falar uma coisa. Uma vez eu estava conversando com o Chico, e o Chico comentou comigo que Shakespeare ainda sofre. Teve que reencarnar mais vezes, mas ainda sofre pelos danos que ele causou com o desfecho trágico de Romeu e Julieta. Quantos e quantos casais, sugestionados pelo desfecho trágico de Romeu e Julieta, não deram fim à própria existência, como solução cabível para um caso de separação? E o Shakespeare ainda responde por isso. Agora, gente, nós não tínhamos, né, o poder da escrita do Shakespeare, o alcance da escrita do Shakespeare há 500 anos atrás, 600 anos atrás. E ainda assim o Emmanuel está dizendo que são milhões que coletam os resultados negativos de sugestões, de momentos em que a sua sugestão foi infeliz. Imaginem vocês os compromissos que estamos assumindo para o futuro, agora que temos o Facebook.
Isso é muito sério. Muito sério. E para finalizar, vem um conselho que também é um conselho ordem, né? O livro se chama Calma. Então, o nome do livro, né? O nome do livro já diz tudo. Calma. A lição 28, mantendo a serenidade. Mantendo a serenidade. Pelo seguinte, se eu consigo já estabelecer um vínculo de vigilância e de controle sobre aquilo que eu vou sugestionar no outro, eu não posso dizer o mesmo em relação àquilo que o outro vai querer sugestionar em mim. Eu não posso controlar isso no outro. Não posso. O máximo que eu posso fazer no caso das sugestões de Facebook é deletar meu perfil e sair de lá. Se eu não ter equilíbrio para me manter lá dentro. Eu, por exemplo, não tenho. Não tenho. Sair. Porque você não consegue controlar isso no outro. Onde é que você consegue estabelecer um clima de paz inócuo, um clima que vai te blindar no mundo íntimo? Só. Você não consegue controlar isso no outro. Só em você mesmo. E não adianta fugir, não, gente, porque senão foge da convivência. É inevitável, a gente vai conviver com os outros. Não adianta ver na outra calçada tá vindo um sujeito com a cara feia, ele vai me dar um cumprimento atravessado. Então não vou encontrar com ele, vou fugir, não tem jeito. Uma hora você vai encontrar com ele. Então o Emmanuel, ele pega no livro Calma, lição Mantendo Serenidade, e diz o seguinte: consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Vacina. É o antídoto, gente. É o antídoto. Se a palavra negativa é o veneno, o antídoto para o veneno é a palavra positiva. E se nós passássemos a utilizar as redes sociais, os instrumentos tecnológicos, assumindo um compromisso de só usar a palavra positiva? E se? É o que nós estamos fazendo aqui agora. Né? O propósito aqui não é esse. O grupo Evangelho Rede Vivo, que prepara os estudos aqui, a gente realiza tudo pelo WhatsApp. É um grupo. Não tem uma coisa negativa lá. É só coisa positiva. E ele continua. Sabemos que nada sucede sem permissão da providência divina, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano em nossa condição de espíritos responsáveis. Então, olha, o que eu disser ou o que eu escrever vai situar o outro nos hábitos infelizes do primeiro andar, nas escolhas equivocadas do segundo andar ou nos ideais superiores do terceiro andar. Então, eu vou ajudar o outro a se situar na própria casa mental. Ajustar o foco. Né? Acertar o ponto do doce de abóbora. Não é fácil. Você vai errar receita umas vezes até acertar. É isso. Então, o versículo de hoje que nós estudamos, né? Jesus, depois de ter vindo para a casa do chefe e de ter visto os flautistas e a turba alvoroçada, descreve um quadro de perturbação mental do Jairo e dos seus familiares em função de processos de sugestão infeliz que espalhavam a tristeza. Por que nós começamos ainda com a mulher do fluxo de sangue? Olha a diferença. Enquanto as carpideiras, os flautistas sugestionavam na casa de Jairo tristeza e desânimo, o que Jesus tinha dito para a mulher com fluxo de sangue? Anima-te. Anima-te. Então eu posso entrar no Facebook e falar que a política é uma porcaria, falar que os políticos é ladrão, falar que a seleção brasileira acabou, falar que a novela das 9 é uma porcaria. Ou eu posso entrar no Facebook e dizer para todo mundo
Anima-te. Dizendo coisas positivas. Encerramos com o conselho de Eurípides Barçanufo, uma mensagem psicografada pela dona Sueli Caldas Schubert, em 83, lá em Juiz de Fora. Essa mensagenzinha está lá na Chácara Triângulo, em Sacramento, no Jardinzinho. Eu li ela uma vez e eu fiquei impactado e eu tenho ela anotada. Eurípides Barçanufo. Temos o dever inadiável de transmitir coragem, infundir ânimo, reaquecer esperanças e despertar a fé. O desânimo de seus companheiros, o desalento, a descrença, a incerteza, o pessimismo, andam juntos e contagiam muito sutilmente, enfraquecendo o indivíduo, os grupos, a própria comunidade. São como o cupim a corroer no silêncio as estruturas. Estruturas da quê? Da casa. Da casa mental. Quando a gente vê alguém, mas vê de fato, não só olha, vê, é quando a gente consegue perceber a pessoa na sua integridade, ou seja, na sua inteireza, ela por inteiro.